Você está sintonizado no Agenda Econômica. Hoje o nosso programa é destinado a examinar a proposta de renda básica de cidadania, já aprovado legalmente, mas implantado em etapas, por exemplo, através de programas como Bolsa Família. O nosso convidado hoje é o senador Eduardo Suplicy, do PT paulista, defensor incansável da instituição de renda básica de cidadania. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, o senhor, além de explicar o renda básica de cidadania, gostaria que o senhor introduzisse também algumas avaliações políticas sobre as propostas que o ex-presidente Lula tem feito ao girar pelo mundo, de que alguns países estão apresentando o mais do mesmo para tentar solucionar uma crise econômica que está originada num financismo. Ao contrário, ele propõe projetos como a globalização de programas sociais, como o Bolsa Família. Como é que o senhor examina isso? Em abril último, quando ele teve um encontro com o Bonovox, logo depois de visitar a exposição do Sebastião Salgado em Londres, então Bonovox disse que, até em função de que um outro grande líder, como o presidente Lula, para o combate à pobreza, o presidente Nelson Mandela estava, infelizmente, com a saúde precária, então que o Lula era agora a pessoa que poderia levar adiante o propósito de combater a fome, a pobreza absoluta, especialmente nos países do terceiro mundo, e da África, da Ásia e da América Latina. E os dois tiveram um diálogo muito interessante a respeito de, puxa vida, se tudo aquilo que foi gasto na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, para auxiliar a salvar as instituições financeiras que durante a crise receberam injeções de bilhões de dólares. Na verdade, trilhões, né? Trilhões de dólares, nós poderíamos estar aplicando, seja programas como Bolsa Família ou outros, então vamos somar esforços nesta direção. E o presidente Lula, até essa semana aqui em Brasília, reuniu-se com diversos ministros, dirigentes, especialistas de países como Moçambique e outros, que o Floriano estava aqui nos contando, para estar interagindo. E eu tenho marcado uma reunião nos próximos dias com o presidente Lula, onde eu quero transmitir a ele que, primeiro, como é que o Bolsa Família, isso ele sabe muito bem, realmente contribuiu para diminuir a pobreza absoluta e o coeficiente de desigualdade no Brasil. Nos anos 90, estávamos com um coeficiente Gini de desigualdade que varia de 0, se for completamente igual, a 1, se for 1 recebendo tudo e os outros nada. Então, estávamos com um coeficiente Gini em 96, por exemplo, da ordem de 6,01, dentre os 3 mais desiguais do mundo. Em 2001 e 2002, estávamos com um coeficiente Gini da ordem de 0,59. E todos os anos, desde então, com a expansão do Bolsa Família, dentre outros instrumentos que contribuíram para isso, chegamos no ano passado a 0,519. Gradualmente vamos diminuindo, mas ainda somos o 16º país mais desigual do mundo. Temos ainda muita desigualdade e podemos avançar. E é por esta razão que eu acredito que podemos avançar em direção à renda básica de cidadania. E com base em reflexões e estudos de economistas e numa experiência empírica muito bem sucedida. Se vocês quiserem, eu explico. Eu imagino que o senhor esteja se referindo também ao caso do Alasca, né? Que é o caso que o senhor cita desde as primeiras entrevistas que eu fiz com o senhor. Sim. Há muitos anos atrás. Muito embora no caso do Alasca eles atrelem a questão do petróleo, né? Que seria uma fonte que supriria aquela crítica que alguns fazem, de onde vai sair o dinheiro para cobrir o gasto, né?
Mas uma outra coisa, um outro ponto interessante, uma ligação que o ex-presidente Lula também fez durante esse encontro com os representantes de governos africanos, foi com a questão do consumo. Ou seja, às vezes fica difícil convencer as pessoas se você diz assim, olha, vamos só dar dinheiro para essas pessoas sem explicar que com esse dinheiro essas pessoas também vão se tornar consumidoras. E ele citou até o exemplo de iogurte. O pobre passou a consumir iogurte, passou a comprar liquidificador, passou a comprar uma televisão, passou a comprar uma geladeira. Ou seja, você retroalimentou a economia. Sem dúvida. E a economia toda cresceu. Quer dizer, o dinheiro não foi com a finalidade especial ou só para aquela pessoa, mas gerou toda uma cadeia de benefícios. E estimulou o aumento da capacidade produtiva e com uma característica importante que às vezes as pessoas ficam preocupadas, será que não vai causar inflação? Mas a experiência da expansão gradual do programa Bolsa Família e que, então, 3,5 milhões de famílias em 2013, hoje 13 milhões e 900, mas foi gradual essa expansão e também os valores foram expandidos gradualmente, de tal forma que, na medida em que houve essa expansão da procura agregada por bens e serviços de primeira necessidade, aí o aparelho produtivo foi sendo estimulado passo a passo a expandir a sua capacidade produtiva e os últimos 10 anos não viram um processo inflacionário grave. Teve uma inflação apenas moderada, hoje está aí em torno de 6 e poucos %, ainda considerado sob controle. Muito embora vários economistas digam que esse período de consumo, do crescimento pelo consumo, esteja, se não já se esgotou, esteja a caminho de se esgotar. O que o senhor acha? Acho que não necessariamente, porque imagine, agora posso então dar o exemplo, imagine se os nossos telespectadores estejam convencidos de que a renda básica de cidadania, que já é lei, seja de fato uma boa ideia e transmitam à presidenta Dilma, vamos preparar o país para iniciá-lo na medida do possível, digamos que em dezembro de 2014, depois de ano e meio de preparo, a presidenta Dilma então vá para a cadeia nacional de comunicação e diga: a partir de janeiro próximo, todas as pessoas no Brasil, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, mesmo os estrangeiros, diz a lei, residentes aqui há 5 anos ou mais, passarão a receber a partir de janeiro próximo, tem que ser sempre um pouco melhor que o Bolsa Família hoje, que está em 70, vamos supor que vai ser R$80 para todos, a ninguém será negado. Um dia vai ser 100, um dia vai ser 200, um dia 500, um dia 1.000, mais e mais com o progresso da nação. Quanto tempo demorou para eu explicar? Foi rápido. 1 minuto e 10. 1 minuto. Para o Bolsa Família eu precisei pelo menos 3, não foi? Por que isso quer dizer que é mais simples a renda básica? Eu lhe pergunto, o que foi mais fácil de compreender? O programa Bolsa Família, com todas as condicionalidades ou a renda básica de cidadania? Que é geral. Primeiro, então, o senhor como professor é muito didático, mas é que nós temos várias perguntas para... Mas exatamente, mas aí é que vocês têm que me perguntar. A primeira vantagem é que é muito fácil de todos compreendermos, mas há outras. Mas e quando alguém lhe pergunta, mas de onde sai esse dinheiro? De qualquer forma de riqueza gerada numa comunidade, num estado, num país, nós poderemos sempre separar uma parcela de tal forma que iremos financiar a renda básica para todos. Por exemplo, do pré-sal. Seria uma possibilidade. E há um paralelo formidável. Das grandes heranças, por exemplo, sairia? Poderia ser, mas o que acontece com o pré-sal, tudo bem, eu estou de acordo que vá, sobretudo, para a educação. Mas vejamos o exemplo que há pouco você disse. Como começou? O prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay observou que de lá saía, no início dos anos 60, uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população continuava pobre. Então ele disse aos seus concidadãos:
vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que pertencerá a todos. Mas o imposto sou contra. Teve enorme resistência, demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Eis que, uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois se tornou, em 1974, governador Jay Hammond do Alasca. E então, como o Alasca havia, tal como nós agora no pré-sal, descoberto enorme reserva petrolífera, disse ele aos seus 300 mil habitantes em 1976, vamos separar, pelo menos... nós precisamos pensar na geração não apenas presente, mas na vindoura, porque o petróleo é não renovável. Finito. Então vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, que possivelmente seriam destinados às pessoas com maior riqueza, donas das empresas, etc., para constituir um fundo que pertencerá a todos. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, num referendo. E aqueles recursos, então, assim aprovados, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos da renda fixa, US Bonds, ações de empresas do Alasca para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive, das 30 empresas mais rentáveis do Brasil, podem ver no site do Fundo Permanente do Alasca, e mais empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de $1 bilhão em 80 e pouco para 45 bilhões de dólares hoje. Floriano, posso lhe perguntar em casa, na sua casa, se uma pergunta pessoal, quantas pessoas são? 4. Suponhamos que estivesse residindo no Alasca. Entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um application form, um requerimento de uma página só. Sou o Floriano Filho, trabalho aqui na TV Senado e tal endereço, resido em tal endereço em Brasília. Vamos supor que já tivesse sido aprovado aqui pelo Agnello Queiroz e pela presidenta Dilma e tal, seguindo as mesmas regras. Não precisa declarar qual o seu rendimento, nem o seu patrimônio. Precisa declarar que está lá vivendo há um ano ou mais, única exigência. No ano passado eu fui até o Alasca fazer uma reportagem para a TV Senado para saber se o que o senador Suplicy me contou era verdade, funciona mesmo. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham. O Beto Almeida fala, é verdade o que ele disse. Poucas perguntas adicionais. Se você tivesse assim procedido, na última semana de setembro ou 1º de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, você teria recebido, nos primeiros anos, 300, depois 400, 500. Em 2008, que foi um ano em que o preço do petróleo, da calefação no Alasca até aumentou mais, a Sarah Palin, aquela republicana que foi vice do McCain no último ano de governadora, ela acrescentou $1.200 a mais em relação ao que o Fundo Permanente do Alasca iria pagar, foi $3.269 por habitante, hoje são cerca de 700 mil, todos os 640 e tantos mil que estavam ali há um ano ou mais, tiveram o direito de receber. Qual foi a consequência? O Alasca se tornou o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. E hoje é considerado suicídio político, até para Sarah Palin, propor o fim deste sistema. Acabam de sair nos Estados Unidos 2 livros sobre o sucesso do Alaska Permanent Fund como um exemplo para outras regiões do mundo. Sabe, era 2005, eu fui participar do Congresso Norte-Americano da Renda Básica em Washington, D.C., e ao meu lado, na mesa redonda, estava o Jay Hammond, governador do estado do Alasca, que faleceu há uns 4, 5 anos. E eu contei essas coisas todas aqui que eu falo sempre, que estão no meu livro, e o Jay Hammond contou a história que eu acabo de lhes contar. E então, quando ele acabou de explicar, eu perguntei, mas quando o senhor
propôs isso em Bristol Bay e depois no Alasca, o senhor já tinha lido Agrarian Justice de Thomas Paine? Ele falou, não. Pois bem, pode ver aí no índice Agrarian Justice, Justiça Agrária de Thomas Paine, está na página tal, e são 20 páginas apenas. O senhor aplicou a ideia que Thomas Paine, o maior ideólogo da Revolução Americana e Francesa, apresentou para a Assembleia Nacional da França em 1795. Justiça Agrária, Thomas Paine. Exatamente. Agora, e para os críticos, senador, que dizem assim, o caso do Alasca é um caso especial porque dali sai muito petróleo e lá nos Estados Unidos o tipo de federalismo não é o nosso tipo aqui, porque os estados têm muito mais poder de legislar sobre questões estaduais, né, sobre questões locais. Então, eles têm condições de criar esse fundo, e um fundo que tenha reservas superiores à distribuição das frações, à somatória de todas as frações que são distribuídas. Note que o Alasca tem uma renda per capita que é um pouco superior do que a média dos Estados Unidos, mas está próxima. Se o Alasca, com uma renda per capita próxima da norte-americana, é capaz de separar uma parcela para formar esse fundo, o mesmo princípio poderia ser feito pelos Estados Unidos, que tem uma riqueza extraordinária e de grande complexidade, assim, por exemplo, como a cidade de São Paulo, ou o Brasil hoje. Pois é, dizer, mas o ponto que eu estou me pegando é no ponto do petróleo, porque o Alasca é produtor de petróleo. Agora, se eu pego os Estados Unidos como um todo, eles são grandes produtores, mas importam praticamente o dobro do que consomem, né? Mas eles geram uma tal riqueza de... setor de serviços, por exemplo? Toda a riqueza gerada. Você imagina, o Distrito Federal, Brasília, gera riqueza de serviços, a rede hoteleira, de tudo. Em qualquer lugar. Santo Antônio do Pinhal, fica perto de Campo Jordão, aprovou uma lei para instituir a renda básica de cidadania por etapas a critério do Poder Executivo para os seus 7 mil habitantes. De que se compõe a principal fonte de riqueza Santo Antônio do Pinhal? Pequenos e médios agricultores, tem 63 pousadas, 35 restaurantes, pequeno e médio comércio. Então, eles ali estão considerando, tem um conselho municipal, diz a lei municipal, que vai pensar em quais são as formas. De um lado, a lei diz que poderá haver transferências, seja de empresas que queiram ajudar, seja do governo estadual, federal, o dia que o governo federal tomar a decisão, mas eles próprios podem começar a pensar em, digamos, e eu outro dia disse a eles, quem sabe os proprietários de hotéis conversando com os visitantes, os hóspedes das 63 pousadas, pudessem admitir que, olha, 1% da receita que vocês vão aqui gastar vai ser destinado ao Fundo Municipal da Renda Básica. É claro que, mas como? Você vai pagar a todos, até para nós três, ao Pelé, à Xuxa, ao Antônio Hermídio de Moraes, à presidenta Dilma? Sim, só que, obviamente, os que temos mais, vamos colaborar para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Daí as vantagens. Senador, se o senhor me permite relembrando aquela parte anterior em que uma etapa para chegar à renda básica de cidadania é o Bolsa Família, um dos, né? Sim. O Bolsa Família, ele já gera uma crítica bastante robusta, né? Mesmo com os resultados que são hoje reconhecidos pela OIT e tudo mais. Mas note que o Bolsa Família, assim como as primeiras experiências locais e depois nacionais, a Bolsa Escola, da Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, foram aqui aprovadas por todos os partidos. E a renda básica de cidadania, conforme... Também o foi. Mas E não há candidato da oposição que venha falar em extinguir estes programas. Mas se o senhor analisar... Querem fazer melhor, diz. Fazer uma
uma análise dos centímetros que tem, da minutagem da mídia, em segmentos vastos da mídia, há uma crítica bastante sistemática à ideia, à filosofia do Bolsa Família e, por consequência, ao que se viria a ser também ao renda básica da cidadania. Qual é a objeção? Não. Minha não é. Eu estou dizendo... A pergunta é a seguinte. Eu faço a pergunta. Sim, a pergunta é a seguinte. É que aqueles que hoje se opõem a isso nem levam em consideração que o orçamento total gasto para o Bolsa Família, em última instância, é muito modesto. É modesto. Mesmo assim, o volume da crítica... Para esse ano é em torno de 24 bilhões de reais. Mas claro, mesmo assim... E se começarmos a renda básica de cidadania para os 194 milhões, com R$70, que é o mínimo que hoje se paga, vezes 12 meses, 840 reais por ano, vezes 194 milhões, dá uma soma da ordem de 150 e tantos bilhões de reais, que é cerca de 7 vezes o orçamento do Bolsa Família. Então, só que o orçamento do Bolsa Família é muito inferior, por exemplo, aos serviços de pagamento da dívida pública, por exemplo. Então, mesmo assim, ele é alvo dessas críticas. Mas como é que o senhor reage a isso? Mas é preciso compreender na hora que examinarmos, ainda hoje lá na Escola de Administração Pública, aqui Nacional de Administração Pública, pesquisadores que estudaram como se expandiu o Bolsa Família de 2004 e 2009 em mais de 2.000 municípios e detalhadamente observaram que contribuiu significativamente para diminuir a mortalidade infantil, a pobreza, diminuiu a desnutrição, a diarreia e diminuiu todas as condições de pobreza. Senador, não, mas eu só queria deixar uma questão que você quase formulou. Vamos fazer no próximo bloco. Vamos. Posso deixar no ar aqui? Pode, claro. Mas será que não vai estimular a vagabundagem? O que é que você vai fazer com os que não estão empregados e nem querem se empregar? O cara só recebe e não dá nada de volta. Então, no próximo bloco, como você já percebeu, nós vamos examinar também a relação do Bolsa Família com a vagabundagem, além dos efeitos concretos que o Bolsa Família, segundo estudos independentes e de organizações internacionais, vem apresentando na redução da miséria absoluta. Continue com a gente.